pessoal, como é que é? Tá tudo? Sejam bem-vindos ao Geekstorm, o podcast onde os temas mais geek são debatidos numa verdadeira tempestade de troca de ideias. Eu sou o Ricardo Araújo, ou Lólia de Shinzo, é como preferirem. E comigo, meus amigos, eu tenho... o Diogo! Olá, Diogo! Olá, Ricardo. Eu tenho a dizer que estás a sentir hoje. Estás a sentir? Estás a sentir que eu estou a sentir? Não. De certeza tu estás a sentir. De certeza. Agora, pronto. É um bom começo. É um começo com força. É um começo com força e, além de ser um começo com força, é um começo com pujança. Até porque eu tenho que manter o balanço, porque a seguir eu tenho que apresentar o nosso ex-produtor, ex-sombreiro. Sombreiro? Se não existe a palavra, passa a existir agora, porque eu estou a falar do nosso Mega Rota Tudo! Boas, minha gente, eu não estou a sentir Faltou nada. a força. Eu não estou a sentir nada. Os picos de entusiasmo são... Morri. Eu gostava de saber porque é que ele tem a câmara maior. Tipo, a nossas duas está pequenina, tipo aqui. Não estamos a comparar, não é? As câmaras, não estamos a comparar. Diogo, eu vou-te contar um segredo em relação ao software que a gente utiliza para gravar o podcast, que é, no final, as câmaras têm todas a mesma resolução. Isto só exporta 720. Exatamente. Portanto, olha, não sei que te Está diga. só a questionar, é tipo, compensar por alguma coisa, não sei, pronto. Não sei, mas queres que eu mude? Eu mudo. As pessoas não vão ver isto, mas eu mudo. Pronto, está melhor assim? Não, porque assim só se vejo a ti, já não gosto só. Não, mas não, tem que ser, Ok. Então, volta atrás. Eu prefiro que ao menos quando me possa ver. É que tipo, só para ver vocês os dois, estou quieto. Pronto. Ao menos uma É assim, coisa também linda, posso diz-me a pôr mim. assim. Preferes assim? Assim também dá para trabalharmos. As pessoas lá em casa não estão a ver nada. Isto está a ser um momento. Enfim, editor, have fun. De qualquer das formas. O Roberto já sabe que vai ser ele a editar isso, por isso ele já está a meter as mãos à cabeça. Meus amigos, vamos é pegar no Vocês têm a piedade de mim. que isso é que importa, é pegarmos no tema desta semana. E, meus amigos, nós vamos estar a falar de jogos indie. E é importante nós referirmos que no momento em que estamos a gravar este podcast, ainda não foram anunciados os jogos que vão estar em competição para os Game Awards deste ano. Mas algo me diz que o tema jogos indie vai estar muito, mas mesmo muito na berra para estes Game Awards. E eu queria começar aqui, um bocadinho por aqui, até porque eu tenho a certeza absoluta que não nos faltam exemplos para falarmos de jogos indie, sobretudo que foram lançados este ano. Mas para vocês, malta, o que é que define para vocês um jogo indie? Porque tem sido um tópico de discussão relativamente a o que é que define hoje em dia um indie. É só o ter um orçamento reduzido, é termos aqui alguma certa liberdade criativa e não estarmos presos a imposições de grandes editoras. O que é que para vocês caracteriza um jogo indie? É assim, o jogo indie vai ser obrigatoriamente o completo oposto do AAA, certo? Vamos estar a falar de que, pronto, Sim. AAA tem os fundings, tem o pessoal e tem uma equipa enorme por trás. Os indies, é assim, eles até podem ter uma coisa ou outra, porque muito jogo tem um crowdfunding bastante grande, desde que houve o crowdfunding de Hollow Knight, por exemplo, para Silksong, aquilo subiu desgraçadamente, não houve problema nenhum. Em termos de dinheiro, acho eu, mas continua a ser algum... Eu não sei quando é que custa fazer um jogo AAA atualmente, por isso... Se chega à casa dos 3 dígitos nos milhões, se é preciso mais, se é preciso menos, se basta apenas 10. Eu acho que Pokémon só teve 15 milhões, se não me engano. Enquanto que...
Sim, Confesso que isso mas não sei. repara uma coisa, Pokémon não sei se será um bom exemplo. Porque assim, Pokémon é um tu AAA. tens... Ok, mas é assim, tu tens coisas ahm, com orçamentos muito distintos. Por exemplo, tu tens AAAs a custarem tipo 200 milhões. Tu tanto podes ter. Isto é muito variável, ok? Porque tu tanto podes ter um AAA a custar tipo 75 milhões, ou podes ter um AAA a custar tipo 300 ou 400 milhões. Mas pronto, eu acho que se a gente definir aqui 200 milhões, ok? Estamos a falar de 200 milhões de dólares. Eu acho que já está aqui uma boa bitola para termos aqui uma ideia. Por exemplo, e uma pesquisa muito rápida que eu fiz aqui, Red Dead Redemption 2 foi um jogo que, em termos de produção, custou entre 350 e 400 milhões. Portanto, já dá para ter aqui um bocadinho a noção orçamental da coisa. Sim, mas nem sempre podemos basear nisso, certo? Quanto é que conseguiste ver quanto é que foi o novo Pokémon, o ZA? Não, nem sei se essa informação está disponível, mas procura aqui. É assim, eu tenho a ideia que vi qualquer coisa por causa dos leaks, em que foi na casa dos 15 milhões. Mas não posso ter muito bem a certeza. E enquanto procuro, eu tenho que dizer isto, eu tenho que dizer isto a vocês. Eu recebi uma mensagem da Rita com uma foto só, em que ela disse que tinha acabado de chegar do ginásio e foi tomar banho. E mandou-me uma foto a dizer, com a descrição, ou não vou, porque mandou uma foto de uma aranha. Ela teve de esperar até agora que os pais chegassem a casa para ir lá buscar a aranha. Isto não é Halloween, mas pelos bichos ela continua com terrores. Ok. Mas é assim, pela pesquisa que eu aqui fiz, 13 milhões que terá custado a produção de Pokémon Legends EA. Portanto, bastante abaixo daquilo que tínhamos falado. Mas estás a ver? Se é em termos de dinheiro, Pokémon é AAA, mas não é considerado um indie. Enquanto que há indies que devem ter o mesmo valor, ou um pouco menos só. Digo É eu. assim, se quisermos pegar num indie, e é aqui que entra agora a discussão se é considerado indie ou não. Clair Obscur, Expedition 33, teve um orçamento de cerca de 30 milhões. 30 milhões Então, para produzir um indie como o Expedition 33 e 13 milhões. 30 para 13 para produzir Pokémon. aí está. Eu acho que é aquele sweet spot de orçamento, pessoas a trabalhar no jogo e a equipa por trás, desde publicidade e uma equipa como, por exemplo, o Sucker Punch. E estava a falar o resto de Diz umas lá, equipas, Team de repente estava Cherry, uma vá, diz. branca. Eu Estás queria, aí, mas eu não me estava a vir. Não me estava. Ele tentou, mas ele não se lembrou. Obrigado Mas, por um momento mais clipável. mas é assim, por exemplo, tu consideras o Clair Obscur como um jogo indie? Sim, a partir do momento em que aquilo foi feito um jogo brutal, apenas com 33 pessoas, para mim, completo indie. Um jogo daquela dimensão, está ótimo. Roberto, eu estou-te a ver extremamente calado. Não sei se estás a pensar numa resposta ou se já tens alguma coisa para partilhar connosco, porque toda esta questão, ainda para mais o Diogo puxou aqui da cartada Pokémon, e todos nós sabemos que tu és muito suscetível a quando Pokémon é referenciado neste podcast. Portanto, meu caro, eu reencaminho para ti a questão. O que é que para ti define um jogo indie hoje em dia? E já agora também gostava de ouvir um bocadinho a tua opinião entre esta disparidade de valores entre o Pokémon Legends ZA e o Clair Obscur, por exemplo. Vou só dizer assim à cabeça.
Pokémon já foi indie, agora não é. Já não é desde 99. Hum, vamos já acabar com isto por aqui, pronto. Para mim, um jogo indie é um jogo que não é desenvolvido pelos grandes estúdios. Já nem entro na questão dos orçamentos, das equipas, já nem entro por aí. Para mim, um indie é, por exemplo, um jogo que não é feito nem pela EA, nem pela Nintendo, nem pela Sony, nem pela Ubisoft, nem pelos grandes estúdios. Mas imagina então que de repente há um árabe qualquer, tipo aquele que decidiu comprar o Sims e afins, e decide criar um estúdio e decide investir ali 1 bilhão para 3 jogos diferentes em que reparte-se tudo bem direitinho. Cada jogo tem 300 milhões e cada equipa tem para aí uns 200 a 500 trabalhadores. Só por ser uma equipa nova ou um estúdio novo, tu dizes que é indie? Excelente questão. Não tinha pensado nisso. Não, de facto, não. Falando a sério, eu não tinha pensado nisso. Porque se eu há algum tempo, não posso precisar no tempo quando é que saiu essa notícia, mas já foi há algum tempo, que houve uma. A EA foi completamente vendida. A EA foi vendida completamente a um grupo árabe. Pronto, É um fundo de investimento árabe, sim. Lá está. Não é por aí que passa a ser indie. Porque a EA, a marca Electronic Arts, continua ativa e continua a produzir jogos. Mas não é. Lá está. Não é o. Eu já expliquei a minha razão e o Diogo veio ali e cortou logo assim a meio. Cara, não é? Mas então, mas mantens a tua razão ou... Epá, eu manteria a minha razão se tu não tivesse cortado. Então Ok. qual é a tua nova razão? Por uma vez, eu posso dizer isto sem medo de represálias. O Diogo tinha razão. Lança os foguetes agora, vá. Yay. Mas olha, o Arnux está-nos aqui a lembrar, e bem, de uma polémica que aconteceu nos Game Awards com o Dave the Diver, porque foi muito questionado na altura se o jogo seria ou não um indie, devido à publisher que teve e também ao orçamento. E acho que a discussão está a seguir um bocadinho no mesmo sentido agora com o Expedition 33, por exemplo, porque há muita gente que defende que o jogo deve ser considerado um jogo indie pelas naturezas do estúdio, e há outras pessoas que defendem não, porque isso teve financiamento externo e custou 30 milhões a ser produzido, portanto isso não deveria ser considerado um indie. Portanto, eu acho que esta discussão está longe de desaparecer e parece que não há aqui uma linha que defina propriamente o que é que será um jogo indie ou aquilo que não será um jogo indie. É tudo label. Sim, de certa forma. Mas eu queria entender. O Diogo já disse que considera o Expedition 33 um jogo indie. Rob, para ti faz sentido ser considerado um jogo indie? É assim, indie talvez não, mas como o nosso produto está a dizer, talvez não indie, mas um double A. Porque a nível de orçamentos, disseste tu 30 milhões, não estou a par desse valor, mas foi a equipa 30 que... milhões é baixo. Sim. Não, É maior do que para mim não é. Pokémon. Para mim não é. Hoje em dia tudo é maior que Pokémon, olha. Em termos de gastos, sim. Em termos de receita, não. Mas pronto. Sim. True.
True. Atenção, eu não estou a criticar o jogo nem nada do género, longe disso, eu nem tive a oportunidade para o jogar ainda, o que é triste, entendo. Que é isso? Reaproveitar piadas antigas, Diogo. Isso é, ao ponto de ainda não oferecerem, por isso para mim não é piada ainda, é um pedido mesmo de atenção, da minha parte. Pronto, Ricardo, faz o teu trabalho. Aqui a questão é... no caso do Pokémon, apesar de ter tido o investimento que teve, foi um bocado culpa da Nintendo que não o quis dar, porque a Nintendo tinha. Por isso, para mim continua a ter uma equipa grande e só teve as dificuldades que teve, porque acho que o early shots que houve do jogo, o jogo tinha textura, tinha animais que eram supostos ser montados e afins, e só foi retirado porque aquilo não corria direito, acho eu. Por isso, em termos de dinheiro, é o ponto que está abaixo, mas de resto está tudo lá. Tem uma equipa grande como o Caraças, tem um background bastante bom, e o próprio estúdio em si, que vai fazer um jogo que não é Pokémon, acho que é um Souls-like game ou uma espécie Beast of de Reincarnation. Monster Hunter. Beast of Se Reincarnation. calhar, eu não sei. Não, mas sei eu que eu fui ver. Eu falo disso na minha análise do Pokémon ZA, que está disponível no Pocket Center Blog. Pronto, eu acredito. Eu vi o trailer, achei o jogo espetacular, bonito como tudo, e só digo, pronto, esta equipa consegue fazer isto, a culpa aqui, pronto, se calhar os fundos mesmo que não estão ali a funcionar porque a equipa tem capacidade. E é uma equipa com capacidade, uma equipa conhecida, para a tua cena de há bocado também é AAA. E não indie. Ok. Não, acho que foste eloquente, acho que te explicaste bem. Mas é assim, eu em relação à orçamentação dos jogos de Pokémon, eu já nem vou entrar por aí, porque é demasiado triste. Porque, enfim. Ricardo, deixa estar. Mas eles ganham de volta. Depois fazemos um podcast sobre isso. Sim, não, porque isso, acredita, isso dava pano para mangas e se calhar para a camisola inteira. Acho que ainda conseguia produzir uma camisola de gola alta só a falar disso. De qualquer das formas, eu acho muito interessante estas definições e eu pedi-vos aqui um bocadinho para falar. Estou a insistir um bocado no Expedition 33 porque parece-me que está a ser pelo menos o ponto de discussão maior, mas eu poderia ter feito a mesma questão para, por exemplo, Silksong. Porque é assim, vocês vão-me logo dizer, mas Silksong é uma equipa pequena, a equipa ainda é mais pequena do que a equipa do Expedition. E eu contradigo-vos com, tá bem, mas então e a fama que o primeiro jogo já teve não influencia naquilo que pode ser o segundo jogo? E isso é justo estarmos a considerar o Silksong como um indie quando já tem uma máquina publicitária que é o hype? É assim, eu acho que tendo hype ou não é a mesma coisa para o Hades 2. É indie, teve um hype desgraçado. Eu estou a pegar em Silksong especificamente para mexer também com os teus cordelinhos. Da mesma maneira que se usa o Pokémon para mexer com os cordelinhos de Roberto. Eu sei, não, quem pegou em Pokémon fui eu. Calma. Aqui a questão é, eu acho que porque apesar do hype, continua a ser... Foi um hype que houve, o povo passou a conhecer e, na minha opinião, é ótimo. É sempre bom que uma das minhas fandoms ou dos meus jogos favoritos tenha este engagement todo. Mas continua a ser aquela questão, o hype só chega até um certo ponto. E ajudou a receber funding, ajudou a produzir, mas hoje em dia qualquer coisa assim mais nova ou o clássico tem o hype. Se eles anunciarem um Sly Cooper 5, hype. Se eles anunciarem o FIFA 2027 em 2025 já, hype.
É sempre a mesma coisa. Hoje em dia acho que está tudo um bocadinho com hype, a menos que não seja. Pronto. É isso que eu, para mim tem. eu acho que só falhaste aí numa coisa, que é dizeres corretamente o nome do jogo, que é FC 27. Pronto, IFC. ok? Não é IAFC, Roberto. Já não é? Peço É desculpa. FC 27. Peço desculpa. É EA Sports FC 27. Vocês Ok. atualizem-se, carreguem no Eu nem F5. sabia que ele tinha mudado de nome. Não já não fazia é a menor FIFA, ideia. já não é FIFA há muito tempo. Porque a EA não quis pagar 1.000 milhões de dólares para manter o nome. Mas é normal, a EA não tem dinheiro e agora com esta compra ainda menos tem. Mas bom, meus amigos, qual é que foi para vocês aquele primeiro jogo indie que vocês pegaram e fez-vos pensar, caraças, isto consegue rivalizar contra um AAA na boa? E já agora, porquê que esse jogo teve esse efeito em vocês? Roberto, deixa-me começar aqui. Eu acho que vou dar aqui a resposta que ninguém está à espera. Se tu dizes O primeiro Silk jogo que eu Song... peguei e digo. Não vou dizer Silk Song, ok? Ok, Nem vai vou ser dizer Hollow Hollow Knight. Knight. Fui mais rápido que tu. O primeiro jogo que eu peguei e digo, isto rivaliza com qualquer AAA. E atenção, na altura o jogo era um indie. É o Minecraft. Excelente exemplo. Ok. Excelente Minecraft exemplo. começou como indie. Aquele jogo, olha, toda a gente olha para aquilo ali. Blocos, construir, potencial. Infinito. Bota. É isso. Não precisa mais nada. E ele Não! atualmente é o que é. Não! É um dos jogos mais vendidos. Tem filmes. Pumba. Minecraft. Aliás, eu acho que eu não consigo arranjar um exemplo melhor. Muito provavelmente esse foi o jogo que começou exatamente como tu disseste, jogo indie, uma premissa super simples, que rapidamente nos fez pensar, epá, mas isto ainda anda aqui. E quando demos por ela, epá, a Microsoft comprou isto agora é um household name, faz-se merchandise, faz filmes, faz séries na Netflix interativas, faz 30 por uma linha, e epá, sim, E continua a sair. concordo em pleno contigo. O nosso produtor está aqui a lembrar Five Nights at um Freddy. excelente outro exemplo, que é o Five Nights at Freddy's. Não é tanto à escala de Minecraft, mas ainda é. Também começou por ser um jogo indie e de repente transformou-se numa série de jogos. Jogos, livros, filmes, também há pano para mangas. Fandom. Sim. Roberto, eu tenho que te colocar aqui a pergunta. Eu sei que a gente queimou aqui cartuchos para Chuchu e se calhar Não o vale Diogo dizer Pokémon. queimou o melhor Porquê me cartucho tomas, deles Diogo? todos. Porquê me tomas? É para responder? Não. O nosso produtor Mas eu falou posso, se quiseres. Está bem, mas deixa-me acabar primeiro. O nosso produtor falou em FNAF e realmente era aquilo que eu ia dizer, mas depois lembrei-me de outro que não é tão... não é uma coisa tão multimédia como o FNAF nem como Minecraft, que aliás, é só mesmo um jogo que é The Outer Wilds. Para mim é um jogo que é realmente fantástico. É desenvolvido. Confesso que não sei quem desenvolveu, mas é ai, o publisher daquilo foi a Annapurna e a Annapurna costuma ser só desenvolvido por indies. Por isso eu tenho na ideia que é indie também. E o jogo
Epá, eu gosto tanto do jogo que para mim aquele jogo rivaliza um jogo do AAA. O The Outer Wilds, o jogo de que o Rob falou, foi desenvolvido pela Mobius Digital, fundada por Masi Oka e Loan Vernau. Se não reconhecem o nome Masi Oka, devem reconhecer o nome Hiro Nakamura, da série Heroes. Sim, foi ele que fundou a empresa. The Outer Wilds começou como uma tese de mestrado de Alex Beecham, que depois se juntou à Mobius Digital após a sua versão ter ganho prémios de festivais indie. Assim, isto é daquelas perguntas que é interessantes, mas atualmente há muito jogo que rivaliza com AAA. E depois há aquela questão que é o que é rivalizar? Rivalizar em gráficos, rivalizar em fandom. É Epá, porque se for em fandom. Desculpa estar-te a interromper, mas eu quando fiz a pergunta eu até pensei mais em termos de experiência. Porque vocês pensem comigo, há jogos indie muito interessantes e ninguém pode colocar isso em causa. Há jogos indie extremamente interessantes, mas tu pegas no jogo e tu percebes, epá, é indie. Percebes, claro, e não, reparem, eu não estou a dizer isto para tentar tirar mérito ao jogo. Estou simplesmente a constatar um facto. Percebe-se que aquilo foi, apesar de ter sido feito com toda a paixão, com todo o gosto, nota-se que foi feito por uma equipa pequena. Nota-se que foi feito por uma equipa com poucos recursos. Ricardo, os melhores exemplos para isso é o Stardew Valley e Undertale. 100%. Mas Balatro. olha para aquilo e é indie. Balatro também, não joguei, por isso não posso falar dele. É assim, eu não quero discutir agora com o Roberto, porque eu podia mandar farpas a Balatro, mas não vou fazê-lo. Ok, agora fiquei curioso. Guarda isso para o Patreon. Mas porque eu quando coloquei a questão era genuinamente neste sentido, na coisa de ok, qual foi aquele jogo que vocês quando pegaram a jogar tiveram aquele tipo de pensamento de poça, isto só foi feito por estas pessoas, isto foi feito mesmo com uma equipa reduzida, com um orçamento reduzido, parece que estive a jogar isto tipo está ao nível de uma produção de uma EA, de uma Ubisoft, de uma... Estão a perceber? É isso. Eu mantenho a minha resposta, não sei se o Roberto mantém a dele. Balatro. Pronto, só para deixar aqui uma nota, Outer Worlds foi produzido pela Mobius Studios, ok? É The Outer Wilds. The Outer Worlds é outro jogo. Não vamos confundir dois jogos com nomes tão distintos como estes. Pronto, fica aqui o reparo. Muito obrigado ao nosso produtor por ter dado esta chega, e já que o Roberto deu numa de Diogo, fica aqui a produção. A produção não, a correção. Mas eu estava aqui porque eu ia falar um bocadinho na questão de Five Nights at Freddy's. Já acabamos por abordar isso. O Diogo lembrou, e muito bem, Minecraft, porque Minecraft, mesmo na altura em que saiu, e é certo que o jogo original não tem nada a ver com a forma como o jogo está hoje em dia. Já levou centenas de updates em cima, mas eu lembro-me de, na altura, ter sido uma coisa muito falada, porque a forma como o Minecraft gerava os mundos de forma aleatória e tudo mais, na altura aquilo foi muito falado, e eu sei que chegou a ser estudado em vários cursos de informática que nem sequer tinham propriamente muito que ver com produção de videojogos. E eu digo isto porque isto foi um tópico abordado na altura quando eu estava na secundária. Só para verem há quanto tempo é que Minecraft anda cá fora.
Anyway, Não digas isso. já disse. Obrigado por me fazer sentir velho, Ricardo. Nada de nada. É assim, ou era eu ou era o reumático. Portanto, vocês escolham. Mas pronto, meus amigos, há aqui uma questão que é: os jogos indie sempre existiram, mas eu acho que hoje em dia a forma como a indústria está desenvolvida, eu acho que é um paraíso para quem faz jogos indie, pelo menos comparado com aquilo que era há 20 anos atrás, por exemplo. Vocês acham que as plataformas digitais vieram ajudar aqui a tornar o processo de ter acesso a estes jogos indie assim um bocadinho mais democrático? Acho que Eu é não óbvio que sei sim. se percebi porque- a resposta. à Basicamente, pergunta. plataformas como o itch.io, a Steam e outros desse género, como o Humble Bundle e assim, vieram permitir que mais pessoas tivessem acesso a esses jogos, os pudessem descobrir, espalhar a palavra e criar um público algo que se calhar não teria. Sim, completamente. Concordo. Porque aqui a questão é há 20 anos atrás, por exemplo, não havia esta facilidade de acessos, não havia plataformas digitais que pudessem ser utilizadas para difundir jogos indie. Deixa-me dar um exemplo, Ricardo. Onde é que estaria o nosso bom velho Elifoot se tivesse sido adotado por um itch.io assim? Sim. Quem nunca jogou ele, quer dizer, se calhar o Diogo já não é do tempo do Elifoot. Conheces o Elifoot, Diogo? Desconheço aquela coisa. Fora deste podcast. Ok. Espera, Sendo novo, só para o Diogo perceber. Conheces FM, Football Manager? sim. Ok. Elifoot é um precedente de Football Manager. Era um jogo desenvolvido pelo Elias. Estou-me a esquecer do último nome. André Elias. André Elias. Estava-me a esquecer, era do primeiro. É o problema das pessoas que têm últimos nomes iguais ao primeiro. O Marcelo tem o mesmo problema. Que qual é o primeiro e último nome? Ele chega e diz João Luís. Então, mas João Luís? Não, eu quero é o primeiro e último nome. Não, mas é João Luís. Mas pronto. O André Elias é um desenvolvedor português. Portanto, ele durante, sei lá, final dos anos 80, início dos anos 90, e isto foi muito difundido nessa altura, acho eu, fez um simulador de futebol onde tu selecionavas a equipa que querias treinar, compravas jogadores, basicamente era um Football Manager, mas à base de texto. E era extremamente emocionante ver essas coisas a acontecer, porque tu não vias nada a acontecer, mas vias os resultados a aparecer e golos a serem marcados. Só faltava lá o Tomadeira. Sim. Mas foi o grande simulador de treinadores de futebol, digamos assim. Que ninguém me tira da cabeça que alguém apanhou a disquete do Elifoot, levou e criou o Football Manager com mais recursos. O 99-2000 saiu pouco tempo depois, porque começou a ser muito divulgado e pouco tempo depois saiu o primeiro CM. Porque ali não é o Correio da Manhã, pessoal, não é o Correio da Manhã, é Championship Manager. Sim. Porque no final
no final dos anos 90, inícios dos anos 2000, eu acho que não havia ser vivo que tivesse um computador que não tivesse uma disquete. Uma disquete, para a malta que é mais nova e que não sabe o que é uma disquete, procurem no Google. Não, o editor põe lá, põe aqui. Porque eu acho que não havia viva alma que não tivesse uma disquete com o Elifoot. Eu tinha pai umas 3 ou 4 e tinha sempre a malta que me dizia: ei, faz-me aí uma cópia da disquete e tal. Assim, isso para ser honesto aqui na pergunta que tu fizeste inicialmente sobre as novas plataformas iriam ajudar ou não. Eu para ser honesto não tinha percebido muito bem a pergunta porque, assim, vamos ser honestos. Quanto mais plataforma há para distribuir jogos, melhor. Eu acho que Sim, verdade. uma coisa que sofreu muito nos indies com isso foi a Vita na altura em que para obter a maior parte dos jogos era um degredo desgraçado. Só mesmo pela internet é que mais conseguias. Agora, eu estou curioso pelo que vocês disseram que é... Então como é que era antigamente? É que jogos indies não... Pronto, esse foi um deles. Como é que era feito antigamente? Era um gajo que tinha, olha, toma, faz cópias, vai passando. E estás a ver, tipo, no recreio da escola, é tipo aquele clássico, Basicamente, tipo, um Mio. Basicamente, a tua descrição está on point. não era muito diferente. Porque, repara numa coisa. Aquilo que é... Isso é um cheque? Ah, não. Nostalgia. Pronto. Editor, se quiseres meter um sonzinho de harpa aqui neste momento em que estivemos a falar do Elifoot, é à vontade. Agora, porque repara numa coisa, hoje em dia, com tudo aquilo que são plataformas digitais e nós temos plataformas que umas apostam mais, outras apostam menos nos indies, mas de certa forma é relativamente fácil para uma pessoa desenvolver um jogo e colocá-lo disponível para que pessoas possam usufruir dele, seja a pagar, seja de forma gratuita. Antigamente não tinhas propriamente muitas plataformas que te permitissem fazer isto, porque nós estamos a falar na altura em que a internet era um bicho estranho e a ser ainda conhecido pela massa. Estávamos a falar de uma altura em que as velocidades não eram alucinantes, em que fazer download de um jogo que tivesse sei lá, hoje em dia fazes o download de um jogo de 1 giga em 10 segundos, na pior das hipóteses. Antigamente estarias à vontade para aí um mês e a pagar forte e feio para conseguires fazer. E se eu tiver uma os coisa dados móveis? Conceito completamente inexistente na altura. Exatamente. Tu estás a dizer dados Não, móveis. para agora. Não, calma. Para agora. Sim, estou. Tá, Roberto, ficaste sem rede. Foi. Ah, ok. Não, ficaste sem rede outra vez. Fiquei. Ok. Não, estás outra vez. Pronto, Não, estás a ver, falaste em dados móveis, o Roberto ficou Pois. logo sem saldo. Exatamente. Saldo, outro conceito. Pois. Outro conceito já arcaico, não é? O conceito de dados móveis é relativamente recente. Porque tu nem sequer há 10 anos atrás tinhas GPRS no país inteiro. Para a malta que me está a ouvir e que não sabe o que é GPRS, é o predecessor dos dados móveis de agora. E tiveram muito sorte em não falar em WAP. Não vamos por aí. Não, eu deixo isso para outro podcast. Isso é tudo muito giro, mas eu quando disse isso era para quando ele disse 10 segundos na atualidade. Epá, na atualidade, desculpa lá, mas se tu não fazes download de 1 GB em 10 segundos na atualidade com dados móveis é porque não tens 5G. Também pode ser uma opção. Vês? Pronto.
Pronto. Mas pronto, só aqui para contextualizar e para terminarmos esta parte da conversa, porque já estamos a sair um bocadinho off-topic, embora estejamos estranhamente on-topic. Porque antigamente, se tu tinhas um jogo, como é o caso do Elifoot, em que, portanto, não faço ideia como é que o André fazia aquilo, se ele desenvolvia o jogo e depois começava tipo, olha, pega, disquetes, pega, vai, se aquilo estava online e alguém sacava, porque vamos ser honestos, para caber numa disquete não podia ser uma cena muito grande, muito pesada. Eu não sei muito bem como é que aquilo acontecia originalmente, qual era o que eu vou chamar paciente zero, mas o que é certo é que havia sempre alguém que entrava no recreio a dizer, eu tenho uma disquete com o mais recente Elifoot, e depois aquilo espalhava-se tipo vírus. Depois aquilo espalhava-se tipo vírus, era de género. Os amiguinhos de quem tinha a disquete iam à sala dos computadores, atenção à definição de sala dos computadores, que era uma cena na altura, mas pegava-se na disquete e ia-se à sala dos computadores. Olha, vamos aproveitar agora um intervalo, mete disquete, copia, mete outra disquete, cola, está a andar, próximo, venha ao próximo cliente. E era assim, de repente, aquilo que começou por ser uma disquete no recreio, passavam a ser logo para aí umas 50, à vontade. Já 2 turmas inteiras tinham aquilo e depois havia sempre um desgraçado que ia ter aulas à tarde e passava ao turno da tarde. E depois, pronto, era assim que as coisas aconteciam. Em termos de infecção era pior que o Covid. Era mais lento. Era mais lento. Isto assumindo que tu tinhas uma disquete que estava a funcionar em condições. Sim, porque elas depois podiam... Bom, não vamos falar sobre disquetes. Falta-nos aqui o Daniel para entrarmos a fundo no que toca a nostalgia. Não. Vamos passar ao próximo tópico. Faz O favor. cantinho dos que são antes de 98. Pumba. Porque eu aqui só estou eu, por isso... Eu acho que nós podíamos criar quase um podcast de spin-off, que era o podcast do Reumático, em que vinhamos para aqui só falar destas coisas, tipo, no meu tempo nós andávamos assim com disquetes, eu andava sempre com uma caixinha com 2 disquetes, e às vezes queria passar por lá um Word e não conseguia, porque tinha lá uma imagem. Mas isto por acaso eu tenho que perguntar, aqui ao nosso produtor que também está aqui de vez em quando manda mensagem aqui para o chat. Eu, na minha altura, eu ainda cheguei a usar as disquetes. Tu usaste disquetes? Espera, fizeste alguma visita ao museu? Não. No meu computador aqui em casa, quando eu tinha para aí 4, 5 anos, havia disquetes. E ele lia disquetes. Eu esqueci-me que o Diogo era prematuro. Ele saiu cá para fora e já praticamente tinha uma PlayStation à espera dele. Esqueci-me disso. Desde quando? Eu disse no computador cá em casa, não disse que o computador era meu. Sim, não, repara, o Arnux também está a dizer, eu também usei, mas o computador não era meu. Não era meu, era do meu avô. O computador era do meu avô. Eu usei os ZX Spectrum. Sim. Ganhei. Okay. Se te fizer sentir melhor, Roberto, sim, ganhaste. Não, era só mesmo para fazer Não aquele sei. one-up. Não sei bem o que é que tu queres ganhar, mas pronto. Meus amigos, voltando aqui ao tópico dos jogos indie, porque é disso que nós estamos a falar neste podcast. Mais ou menos. Estamos a tentar, pelo menos. Eu tenho aqui para vos colocar a questão, porque vocês consideram que os jogos indie são uma fonte de inovação para a indústria dos videojogos, ou isto é uma ideia um bocado romantizada da coisa? Roberto, queres tu começar? Eu acho que já comecei mais vezes eu, por isso dou-te a palavra. Ok, obrigado.
um indie não, por definição não está preso, não é por definição, mas um indie não está preso pelas ideias formatadas de um estúdio grande. Logo pode fazer efetivamente o que quer, dentro dos limites, claro, mas pode fazer o que quer sem ter de prestar grandes contas a alguém. Por isso, a meu ver, sim, pode ser completamente inovador, como pode fazer uma coisa que foi já testada e que sabe que funciona e quer só dar o seu cunho pessoal. Diogo, concordas aqui com esta opinião do Roberto ou vais desconstruí-la? Outra vez? Acho que já chega. Não sei, é Não só é- para ver se vos coloco na mesma linha uma vez neste podcast. Opa, não é que discorde propriamente do que o Roberto tenha dito, e nem é que vá ao ponto do inovador. Aqui a questão é que cada vez mais o povo está a ficar um bocado saturado daquilo que é o normal e tenta procurar aquilo que é o diferente, e normalmente está associado, ou não propriamente diferente, mas sim algo que, pronto, não está naquilo que tem a label de B Corporation, né? Lá metido. Por isso vão procurar o mesmo estilo de jogo ou um estilo de jogo diferente desses tais estúdios que são os indies. E por vezes, claro que criam uma obra de arte, como por exemplo Hollow Knight, Silksong. Por vezes são aqueles mais nichos que só dão para aquelas clássicas pessoas de que, ok, isto é disturbing, eu gosto disso, bota, e pronto, e cresce por aí. Agora, que é alguma coisa romantizada, atualmente se calhar é, porque na minha opinião estou a ver os indies atualmente como o ponto de viragem para a indústria dos videojogos. Estamos tão focados no preço, estamos tão focados nos gráficos, que atualmente há aquela piada de que é, sai um jogo de 80 euros. Ah, é 80 euros ou são 4 Silksongs? Percebem? O povo já está tipo a utilizar esses indies que correram bem, porque muitos deles atualmente correram muito bem, não teríamos a falar aquela chega dos Games Awards se não fosse esse o caso, porque vamos ser honestos, este ano é o ano Winnie, 100%. Mas é isso, não é propriamente romantizar, mas sim uma inovar nessa situação de ok, vamos agora fazer a pressão para os outros. Porque às vezes há muito esta ideia de os indies têm aqui espaço para imaginar, e às vezes, verdade seja dita, às vezes fazem aqui misturas de conceitos, aproveitando que o Roberto já aqui falou em Balatro. Balatro mistura ali vários conceitos, e o que é certo é que funciona, e acabou por ser um jogo extremamente popular. Mas não sei, eu às vezes acho que é colocado em cima dos indies um bocadinho um peso desmesurado e até injusto, como se fosse responsabilidade dos indies inovar e fazer coisas diferentes e experimentar coisas diferentes. Eu acho que os indies, a melhor forma de se olhar para os indies é uma forma de liberdade. Liberdade criativa. Ou seja, se um indie quer aplicar uma fórmula que já foi utilizada tipo milhares de vezes e quer reproduzi-la à sua maneira, eu acho que tem essa liberdade, e acho que não deve ser criticado só porque mas isto já foi feito. Já foi feito, mas o que é que queres? Há 20 ou 30 e outros exemplos de AAAs que fizeram exatamente a mesma coisa e ninguém se queixa. Porque é que com o indie há de ser diferente? Até porque nós temos que nos lembrar, há muitos jogos indie que são desenvolvidos só porque sim. As pessoas nem estão a fazer as coisas com o intuito de ganhar dinheiro. Às vezes é só mesmo para ganhar experiência e para ganhar alguma notoriedade dentro da indústria, e não é propriamente para aquela coisa do deixa-me fazer aqui uma coisa super inovadora. Eu acho que os indies
funcionam muito bem com toda esta questão da liberdade criativa. E a liberdade criativa deve ser aplicada não só em questão de gameplay, como também em questão de história e de envolvência. Por exemplo, eu não sei até que ponto é que este será o melhor exemplo, porque os 2 últimos jogos já foram um bocadinho mainstream, mas Pokémon. Little Nightmares. Não. Little Nightmares. Não sei se vocês já jogaram o original. Estou a falar do Little Nightmares. Sim, o primeiro o todo, original. Pronto. O Little Nightmares, não esquecer que o primeiro era um jogo indie, puro indie. Eu não estava a ver nenhuma outra marca, nenhuma outra produtora a dizer assim, a receber a ideia do Little Nightmares e a dizer: sim senhor, vamos à avante com isso, força, é um jogo muito fixe, muito, muito bom, muito... Não. Portanto, o Little Nightmares para mim foi um jogo que funcionou muito bem, porque tinha essa liberdade criativa. Inovou naquilo que dizia respeito à gameplay. Não, nem por isso. Não foi um jogo que se possa dizer: ei pá, trouxe coisas que a gente nunca viu antes. Não, trouxe... Olha, o Diogo está ali a demonstrar como realmente conhece Little Nightmares. Mas, é a tal coisa, tipo... Trouxe alguma inovação em termos de gameplay? Não trouxe. Vamos ser sinceros, não trouxe. Aquilo que trouxe e o motivo pelo qual se destacou foi essa liberdade criativa da história, da envolvência, de tentar criar ali um universo que no mainstream não seria propriamente muito explorado. Mas atenção, uma coisa que também dá o apego aos indies é que eles pegam em assuntos ou metem um lore muito intrínseco ao estilo que os poucos que conheço que são assim, dos mainstream, que é o Kingdom Hearts ou Final Fantasy, em que é um lore bastante deep, dark, em que só os fanáticos é que vão pegar muito naquilo. E isso... Mas tu tens N de exemplos. Sim. E o Little Nightmares já nem é caso único. Exato, mas Little Nightmares é um daqueles que o povo nem sabe o que é que está ali por trás ainda disso. É uma história, é um lore que muito o povo desconhece. Meus amigos, nós estamos a chegar à reta final deste podcast, mas eu não queria ir embora sem pedir a vossa recomendação, para quem nos ouve, de jogos indie. Se vocês tivessem que escolher assim um jogo indie que as pessoas não podem mesmo perder, qual era a recomendação que vocês deixavam? Hollow Knight. Quem está Obrigado, surpreendido? Eu não. Não. Malta. Hollow Knight tem de tudo, já disse isto antes e volto a repetir porque estamos agora a falar mesmo de indies. Hollow Knight tem o lore, Hollow Knight tem a música, Hollow Knight tem a jogabilidade e Hollow Knight tem, acima de tudo, a beleza. Ok? É a beleza daquilo. Olha, então Tudo junto. Permite-me só dificultar-te aqui um bocadinho a tarefa, porque recomenda-me outro jogo. Vou pedir recomendação de 2 jogos. 2 jogos indie. O primeiro já queimaste o cartucho que toda a gente estava à espera que tu queimasses. E fica sabendo que eu tenho aqui um pronto para ti em relação a isso. Stardew Valley. Stardew Valley é um jogo ótimo que cresceu com o criador a gostar mesmo daquilo. Um jogo que cresceu com também a música é ótima. A jogabilidade é conhecido, é um farming game que juntou um bocadinho de tudo, um farming com um bocadinho de exploring, com um bocadinho de Sims Date lá. É um jogo casual, é um jogo que te vai deixar viciado, acreditem, eu sei. E acima de tudo, hoje em dia dá para jogar com mais que uma pessoa, o que quer seja online, quer seja local, é uma coisa bastante ótima. Ok.
Parece. Não estava à espera, pois não? Não. Estava à espera que tu me espetasses com o Silk Song. Estava à espera que me dissesse assim: Silk Song é um jogo de... Certo, eu já estava a contar com isso. Na Surpreendeste-me verdade, disse Hollow Knight. com o Stardew Valley. Ok, Silk Song, Hollow Knight. Estou a falar do mesmo universo, neste caso. Mas pronto, surpreendeste-me com o Stardew Valley, mas uma excelente recomendação. Roberto, consegues apontar-me aqui um par de... Consigo apontar-te 3 jogos. Vou dizer- Ei, a subir Sim. a fasquia! Sim, porque 2 estão no mesmo universo, que é Undertale e Balatro. Deltarune. Porque, de um ponto de vista de programação, Undertale é uma maravilha porque a carrada de sistemas escondidos que estão lá por trás é simplesmente, para quem gosta de programação, é um sonho. Pronto, mas vamos considerar essa só uma. O segundo, DDLC. Doki Doki Literature Club. Tu quase conseguias dizer isso à quinta vez. É exatamente. Não, tu não me acabaste de recomendar Doki Doki, não me dá. Para quem lá está, eu recomendo pela mesma razão. Porque, para quem gosta de programação, tu olhas para os segredos que aquele jogo tem e tu vês, isto é fantástico. Para quem adora a ERGs, aquilo é fantástico mesmo. Para quem não gosta de terror, ignorem. É assim, Ignorem. tu mencionaste Doki Doki e eu não queria muito mencionar o jogo, mas porque não queria muito entrar nesta história, porque eu sei que se a Rita ouvir este podcast, já vou levar no focinho por causa da história da aranha, da há bocado, e eu não sei se já falei desta ou não, que é Doki Doki ficou na Plus, não sei se foi no catálogo ou se foi no mês no Essential. Eu tinha-o, e eu fui do tipo, a Rita estava aqui, saquei o jogo e disse, olha, eu por acaso nunca joguei nenhum Sims Dating japonês daqueles, e olha, este jogo é um deles, olha, vamos jogar juntos, tu fazes algumas escolhas. Para contexto, a Rita odeia terror. Yes! E pronto, eu meto aqui e ela tipo a achar, este é um jogo japonês clássico e what the heck, isto aqui é só para quem é mesmo um gunner que está a bater mal. E de repente, como para quem jogou, acontece aqueles... Não fazes um das spoiler, não fazes um imagens, spoiler. olhos estranhos. Mas espera, isso está É assim. gravado? Não, isto foi antes de ter iniciado. Mas é isso, aquela questão é, não só eu já sabia que aquilo era terror, como começou a haver aqueles pequenas coisas e a Rita estava ao meu lado, era nesta altura do ano, estava a escurecer cedo e ela virava-se para mim, tu viste aquilo? E eu, vi o quê? Tu não viste os olhos dela? Não. Continuámos a jogar um bocadinho, começa a bater mal a segunda voz, tu estás a ver aquilo? Não. De repente aparece a cena de uma das colegas down completamente e ela fica pálida como tudo e eu... não sabias? Não tinha dito, é um jogo de terror. Posso dizer que ela saiu daqui chateada comigo. Posso dizer, ninguém percebeu porquê. E foi a última participação do Diogo neste podcast enquanto homem comprometido. Talvez certeza. talvez como homem vivo. Este podcast pode estar a sair já póstumo. Pronto, metam isto a minha missa sétimo dia e o povo vai gostar, eu sei. Está prometido. Contarei esta história no teu funeral. Eu, palavra de honra, que eu achava que o Roberto ia aproveitar esta oportunidade para recomendar a toda a gente Balatro. Não aconteceu. Não seja por isso. Play Balatro. Eu vou aqui fazer uma recomendação. Ori. Qualquer um dos jogos, Ori, vocês peguem no jogo e explorem, porque é incrível, é extraordinário, a história é extraordinária, É bonito mesmo.
recomendo a qualquer pessoa. E agora eu vou pegar aqui num jogo, numa recomendação que vai funcionar bem para aquela malta que gosta assim de um dungeon crawler, de um roguelike. Deixa-me tentar adivinhar. Quest of Dungeons. Exatamente, Quest of Caraca, não Dungeons. sabia. Jogo indie português que está disponível em praticamente tudo o que é plataforma. Até deixa-me confirmar aqui. Isto está Tá em disponível quase tudo, para iOS, Linux, Android, Windows, macOS, Wii U, 3DS. Boa sorte a comprarem nessas plataformas. Tem para a PS4, tem para a Xbox One e tem também disponível para a Nintendo Switch. É um jogo incrível, desenvolvido pelo David Amador, e é um jogo que eu genuinamente deve ser o jogo que eu mais jogo atualmente na minha 3DS, porque eu volto e meia quando quero estar aqui a queimar algum tempo, quando estou à espera de uma edição de um vídeo qualquer ou algo assim do género, pego um bocadinho, lá faço eu um piso de uma dungeon e depois guardo e depois continuo a trabalhar, e depois quando tenho outra pausa lá pego eu, faço outro nível. Portanto, para quem gosta de um dungeon crawler e de um roguelike, recomendo Quest of Dungeons para qualquer fã destes estilos. E ainda para Gosto mais, bastante, é um mas não jogo, consigo jogar. é um, é um jogo português, mas não consegue jogar porquê? Não sei, o meu PC parece que não gosta dele. Não sei, eu hei de Não, explorar não, isso. não, Não tenho tem- tido E grande isso é sucesso para explorar. engraçado, porque eu na verdade, eu tive a sorte de receber o jogo. Vocês devem se lembrar, pelo menos eu sei que tu deves te lembrar da loja, Ricardo, que fomos lá que nós nos conhecemos, na Press Play. Eu tive a sorte de ser um dos sortudos que ganhou o jogo lá, quando o jogo tinha acabado de sair. E foi dos poucos jogos que, mesmo depois do meu PC, que toda a gente sabe, os clássicos do meu PC antigo, e o PC antes desse, que durou 11 anos, estava ali a morrer e não dava nada. Um dos poucos jogos que eu jogava quando tinha vontade de jogar, quando me apetecia ligar, não tinha nada para jogar na PS3 ou algo do género, eu ia jogar com essa Dungeon porque era dos poucos que corria. Olha, Isso é... Por isso passei lá algumas boas horas. mas é um jogo que se joga tão bem. É um jogo que se joga tão bem. Bastante. Portanto, eu recomendo a qualquer pessoa que pesquise Quest of Dungeons. Se não conhecem, epá, o jogo é simples, os níveis são gerados aleatoriamente, portanto não vos adianta de nada vocês estarem a decorar os layouts das dungeons, porque de todas as vezes que vocês forem jogar não vai ser igual. Mas é um jogo extremamente divertido. Aquilo que eu também recomendo que a malta faça é, obviamente, passarem no nosso Patreon. Pois é. Porque nós lá no nosso Patreon temos uma comunidade exclusiva onde nós deixamos lá montes de conteúdo extra podcast. E, meus amigos, vocês podem se juntar perfeitamente à nossa comunidade sem gastar um único cêntimo. Podem juntar-se gratuitamente, têm acesso a alguns artigos exclusivos que nós não podemos deixar no nosso Instagram, por exemplo, porque são às vezes críticas de jogos ou críticas de filmes e são demasiado compridas e o Instagram fica... Não, aqui não. Então a gente vai e coloca de forma completamente gratuita para toda a gente na nossa comunidade do Patreon. Mas, meus amigos, se vocês quiserem contribuir e ajudar aqui para o nosso projeto, é sempre bem-vinda a vossa ajuda e têm para isso acesso às tiers pagas e têm como recompensa acesso também a conteúdos um bocadinho mais exclusivos do que nós disponibilizamos para o público em geral, no fundo. E não se esqueçam que vocês também podem e devem visitar geekstorm.pt para ficarem a par de tudo aquilo que é o nosso Geekstorm. Para esta semana está tudo, maltinha. Nós vamos regressar na próxima com mais um tema fresquinho só para vocês. Tchau, tchau! Tchauzinho, pessoal. Tchau, malta.